Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nós estamos aqui na Praça Seca, em frente ao Coreto, em frente à estação do BRT, Praça Seca 32. Você é muito bem-vindo se você quiser vir aqui. Mas, já que estamos num ambiente virtual, você também é muito bem-vindo a esse espaço em que nós estudamos a Palavra de Deus. Nós estamos estudando as cartas de Paulo aos Efésios, a Filipenses e Filemão. Começamos a carta aos Efésios, depois nós vamos estudar então Filipenses e Filemão. Mas esse aqui, então eu mostrei para você, essa aqui é a nossa revista da Escola Dominical, mas é a Escola Bíblica Dominical. Então o que a gente usa como livro de referência? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu quero agora orar para que nós comecemos essa aula em que nós vamos estudar, ainda no capítulo 1, a parte da oração que o apóstolo Paulo faz aos crentes daquela cidade de Éfeso. Quero convidar você a orar comigo agora, rapidamente, para pedir que Deus nos oriente nesta lição que estamos desenvolvendo aqui. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esses irmãos e irmãs que estão acompanhando esta aula, esse compartilhar de conhecimento da Tua palavra. Que a Tua palavra aqueça os nossos corações e oriente as nossas mentes a fim de que façamos decisões sábias baseadas na Tua instrução. Te louvo, te agradeço e faço isso em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de continuar, eu quero que você dê o seu like aí. Você tem que dar o like, clica aí, ó. Dê o like dizendo que eu gostei, ou você pode deixar para o final, né? Mas no final, se você não se lembrar, acho que eu vou lembrar você. Lembrar você de dar o like aí, porque parece não, mas quando você dá o like, você ajuda a Igreja Barão a divulgar estes conteúdos da Escola Bíblica Dominical e também dos nossos cultos para outros lugares, e a própria internet vai entender que este espaço, essa aula aqui é relevante para outras pessoas. Muito bem, abra sua Bíblia lá em Efésios, então, capítulo 1. Nós vimos na semana passada o que era a cidade de Éfeso, a importância dela para o Império Romano, era a segunda em importância dentro do Império Romano, e ela tinha um poder político, tinha um poder filosófico e tinha um poder muito místico sobre aquelas pessoas que moravam ali, né? E tinha um poder econômico também, porque era um porto e as pessoas faziam grandes negociações ali. Nós também estudamos e vimos semana passada que a cidade de Éfeso é conhecida até hoje. Se você procurar aí na internet, se colocar Éfeso, você vai ver que ela fica na Turquia, hoje a nossa Turquia. Então, você vai ver lá escombros daquela grande e famosa cidade chamada cidade de Éfeso. Por que ela é grande, famosa e muito conceituada na época do Império Romano? Porque lá estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a grande adoração à deusa Diana, né? Ártemis, que os romanos então pegaram Diana da cultura grega e assumiram como sendo dela. Nós vimos isso semana passada e agora a gente vai ver na metade do capítulo 1 a continuação, que é a oração de Paulo por aqueles irmãos. Nós vimos que ele se apresentou, que ele já fundamentou algumas coisas, mas ele vai agora fazer uma oração. Eu quero dividir essa oração em 3 partes para que você compreenda junto comigo o que Paulo estava querendo dizer aqui. Mas antes de falar sobre oração, eu preciso dizer para você o que é oração. Oração é uma conversa que nós fazemos com Deus, nosso contato direto com Deus, isso se chama oração. Então, a oração é a revelação do que tem dentro do nosso coração. Se você quer saber direito o que está dentro do seu coração ou do coração de outras pessoas, preste atenção no que a incomoda, no que machuca, o que fere, o que dói. Isso se revela em oração. Oração é o nosso contato, então, humano com o divino. A oração é essa ponte que nos dá acesso
direto a Deus e nós podemos colocar nosso coração diante dele. Então nós vamos olhar agora a oração do apóstolo Paulo para aqueles crentes da igreja de Éfeso. A gente não pode esquecer que o apóstolo estava preso. Essa é uma das cartas chamadas de cartas da prisão. Então Paulo preso, esteve um tempo com eles em Éfeso e anos depois, muito tempo depois, ele lembrando daqueles irmãos, ele escreve essa carta para fortalecê-los e orientá-los. E nós somos abençoados por isso, porque nós temos acesso a essas informações que estão registradas na palavra de Deus. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto lá de Efésios capítulo 1, dos versículos 15 e 16. Vamos ler o versículo 15 e 16. Eu leio assim na Bíblia, na versão NVI. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças a vocês e por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo começa, então, falando que os crentes ali, ele vai começar dizendo assim, ó, vamos para o quadro aqui, ó. Ele vai falar, desde que, então Paulo está lembrando-se do que aconteceu lá. Paulo ficou 3 anos, cerca de 3 anos, em Corinto, e ele vai orar para aqueles crentes de Corinto, e aí ele vai então lembrar, ele vai dizer assim, né? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês e no conhecimento que vocês têm do amor de Deus, que demonstraram para todos os santos, não deixo de agradecer por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então, quando a gente tem um relacionamento com as outras pessoas, a gente sempre... Aqui tem 2 mãos, né? Você vê 2 mãos aqui. Uma representando eu e outra representando tu. Quando a gente tem um relacionamento, a gente se conecta com a outra pessoa. Paulo está dizendo isso, que ele, quando lembra, ele ora, e quando ele ora, ele lembra ainda mais do que aqueles irmãos fizeram. Vamos ver o que aqueles irmãos fizeram e qual é a grande vantagem que a gente tem em relação a isso. Vejam agora os versículos seguintes, versículos 17 e 18. E aí você precisa acompanhar comigo o que dizem os versículos 17 e 18 do capítulo 1. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Ele vai pedir para que os crentes entendam e compreendam o que eles precisam fazer quando aceitam a Jesus como Salvador. Eles precisam usar a mente, aqui, e o coração, a fim de fazer essa conexão. Vamos pegar a caneta vermelha. Essa conexão entre mente e coração. Assim eles veem razão, aqui dá para a gente ver razão, e fé. A gente vai ver que Paulo vai falar isso, que a compreensão está baseada na fé e a razão. Aqui está a compreensão. Aqui se condensa a compreensão. Vamos ver se é assim mesmo que está pensar, é sentir e então compreender.
Veja como Paulo diz lá, vou ler novamente para você, para que fique claro para você. Oro também, ou melhor, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, o propósito é conhecer a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que creem, conforme a atuação da sua poderosa força. Ok, então ele vai dizer que o coração aqui é iluminado. É muito interessante que ele faz a conexão entre mente, entre o que você pensa e o que você sente, para mostrar que você precisa ter um coração iluminado. Ele faz a conexão entre razão e fé. Mas a gente vai compreender o quê? Agora ele vai explicar como é que a gente faz essa conexão entre razão e fé e tem realmente o coração iluminado. Agora, o versículo 18, ele vai explicar melhor a você. Aqui você tem Efésios, capítulo 1, versos 15 e 16. Aqui você tem Efésios, capítulo 1, versos 17, 17 e 18, que eu estou explicando para você. Vamos lá, vamos continuar, vamos andar mais um pouco. Então, o que você vai compreender e entender? Veja agora o versículo 20. Falou da incomparável grandeza, do poder e da poderosa força de Deus, mas ele diz que esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. É muito interessante você pensar que Paulo está dizendo que lembra dos irmãos ali e que eles precisam unir razão e fé e eles têm que ter consciência do que Deus fez no seu extraordinário poder de trazer Jesus da morte para a vida. O maior poder, a maior revelação de Deus, do poder de Deus. Olha que coisa interessante, ele vai dizer que o poder de Deus se revela não na sua força, não na sua potência, não na sua força de exército, mas o poder maior de Deus se revela no amor. O amor de Deus é revelado através de Jesus. Ter consciência disso é saber que é Jesus o grande motivo da nossa adoração, da nossa vida, da nossa companhia, do nosso exercício de fé. Então você precisa juntar o que você conhece com o que você sente. A mudança que Jesus faz dentro de nós, do nosso coração, com a presença do Espírito Santo, vai nos dar paz, tranquilidade, para que nós exercitemos a nossa razão e conheçamos. E como é que a gente conhece esse poder e esse amor de Deus? A gente conhece esse poder, esse amor de Deus revelado na sua palavra, nas Escrituras. Por isso a gente estuda a Bíblia na escola dominical. Por quê que a gente faz isso? Porque a gente quer conhecer melhor. Sabe quando você está apaixonado e quer conhecer a pessoa por quem você se apaixonou? Então você vai se relacionar com ela e vai começar a descobrir alguns detalhes da vida dessa pessoa. A mesma coisa acontece com relação ao amor que a gente tem por Deus. À medida que a gente vai conhecendo a palavra, a gente vai se fortificando, vai se fortalecendo no espírito, mas também na mente, consciente do que ele faz. Para que serve isso? No fundo, isso serve para o momento da nossa dor, da nossa angústia, do nosso sofrimento, do padecimento que todos nós temos na vida. Todos nós temos na vida. Há algum momento da sua vida, se você não sofreu até agora, não se iluda, você vai sofrer.
E o que você vai fazer nesse momento de sofrimento, de dor, de angústia, de necessidade de apoio? Se você ficar só sendo levado pelos sentimentos que estão aqui no seu interior, no seu âmago, você não vai sentir nada. Você vai sentir um vazio, você vai se sentir sem referência e você não vai ter nenhum arrepio extraordinário, porque você algumas vezes pode até se sentir longe de Deus. E para que serve isso então? Porque quando você sabe intelectualmente em quem você crê e em quem você está firmado, quando as nossas emoções titubeiam, balançam e elas são levadas por qualquer situação adversa à nossa vontade, nós respiramos fundo, usamos os sentidos, usamos a razão e a gente lembra que a maior vitória que nós temos está lá. Olha aí no quadro, você pode olhar no quadro, está no amor de Deus revelado na pessoa de Jesus. Não apenas revelado, mas demonstrado na pessoa de Jesus, que venceu a morte. Nossa maior angústia, nosso maior sofrimento, nosso maior medo, todos os nossos medos passam de alguma forma pelo medo da morte. E você não precisa ter medo da morte se você conhecer quem é o dono da vida. Quem consegue atravessar a morte do outro lado e estar com você, mesmo que você esteja atravessando o vale da sombra da morte. Viu como veio à memória, sem eu fazer muito esforço, alguma coisa que está revelada nas Escrituras? É para isso que servem as Escrituras, para nos fortalecer quando estamos fracos. Porque quando estamos fortes está tudo bem, a gente leva a vida numa boa, mas quando estamos fracos, nós precisamos ter consciência desse poder de Deus. Mas Paulo não está falando para os crentes que são fracos, ele não está falando só para quem está passando por dificuldade. Paulo está falando mais do que isso. Paulo está nos ensinando, nos dizendo que esse poder, agora vamos ler os versículos seguintes, você vai ver que esse poder vai atuar em nós, a isso nós chamamos graça divina. Veja, por favor, os versículos 19 e 20, vamos ler o versículo 20. Já li até, mas eu vou ler de novo. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Agora então o que Paulo vai dizer? Que tudo isso que a gente desenvolveu aqui vai apontar para a gente, para Cristo. E o que é Cristo, senão a cabeça do corpo, né? A cabeça do corpo. Aqui você tem Cristo, é quem ordena, é quem determina, é quem pensa, é quem estipula o que deve ser feito. E o que é o corpo? O corpo de Cristo é a igreja. Essa é a metáfora que Paulo vai desenvolver daqui para frente na carta aos Efésios. O corpo é a igreja. Somos nós, sou eu e é você. Agora pense comigo, se você é transformado por dentro por Cristo e você já faz essa conexão tranquila entre emoção e razão, você tem que refletir isso em ações. É por isso que aqui você vai ver que é a ação divina que vai revelar o que você pensa, o que você sente e vai transformar em ações de Cristo, porque é Cristo
a cabeça desse corpo extraordinário. O desafio que eu e você temos é sermos igreja, é sermos Cristo no nosso meio. Cristo no nosso trabalho, Cristo na escola, Cristo dentro de casa. Será que Cristo faria ou se revelaria da forma como eu me revelo, por exemplo, à minha esposa, para o meu filho, para a minha nora, meu neto? Como Cristo reagiria se ele tivesse um neto? Como é que Cristo reagiria se alguém fosse duro com ele? Eu acho que ele reagiria de forma talvez um pouco diferente de nós. Mas lembre-se que Paulo está orando, pedindo para que Deus nos dê aos crentes de Éfeso e também a nós essa sabedoria. E colocou Cristo acima de tudo o que existe. Todos os poderes, todos os poderes espirituais, todos os poderes políticos. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que você não deve responsabilizar as circunstâncias à sua volta, porque tudo está subordinado a Deus e você faz parte desse jogo, dessa engrenagem toda. Se tu está subordinado a Deus e se você sabe que Deus te ama e que Ele tem um controle de todas as coisas e você está agarrado às mãos do Senhor, e o poder de Deus foi tão grande que ressuscitou o Senhor dos mortos e Ele disse que estaria conosco, eu sou um representante desse Jesus aqui na terra. Então, a lição de hoje, em suma, é ensinar o porquê nós cristãos fazemos Cristo revelado ao mundo. Cristo não vai descer aqui e abraçar a pessoa que precisa ser abraçada. São os meus braços, os braços de Cristo. Cristo não vai descer aqui e vai ouvir uma pessoa angustiada, machucada, sofrida pela vida. São os meus ouvidos e a minha sensibilidade que vai fazer o papel de Cristo aqui. Cristo é o cabeça no sentido de dar a direção, de dar a ordem, de dar o comando, mas somos nós, cada um dos seus representantes, isso a gente vai ver ao longo do estudo, cada um dos seus representantes é que fazemos Cristo revelado às outras pessoas. Eu quero terminar essa lição para lembrar a você que é você, e só você, e sou eu, e apenas eu, que sou responsável pelas minhas decisões e as minhas reações. Como é que eu consigo isso? Afinando meu relacionamento com Deus através de oração e de conhecimento bíblico. Oração e conhecimento bíblico vão me dar fortaleza para enfrentar qualquer uma das circunstâncias. Deus abençoe você, Ele te dê muita segurança e dê forças para você superar as circunstâncias negativas. É claro que isso não acontece da noite para o dia, é um exercício. À medida que nós vamos crescendo no conhecimento, crescendo na fé, nós vamos nos fortalecendo e vamos abençoando as pessoas que estão à nossa volta. Deus te abençoe e você tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. Amém.